sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso aí, muito bom dia para você que está ligadinho conosco aqui na Rádio Semear, diretamente aqui de Maringá, no Paraná, para todo mundo, através da internet. Um abraço, estou muito feliz hoje, né, começando a semana, segunda-feira, um dia especial aqui com a promessa de um tempo, talvez até para chuva, né? Eu espero em Deus que a temperatura baixe um pouquinho, né, tá muito quente, e que a gente tenha uma semana, né, especial na presença do Senhor. Meus amados, final de semana passou, né? Tivemos aí momento de adoração, momento na presença do Senhor. Todo mundo pôde fazer aí o seu, né, apresentar ao Senhor o seu sacrifício, sua oferta, sua devoção. Graças a Deus, né? Graças a Deus por aqui, tranquilo, culto abençoado. Falamos sobre a importância de desenvolver a nossa obediência, né, ao Senhor, e assim mantermos a nossa a presença de Deus no nosso meio, né? Porque quando a gente está vivendo uma vida de obediência, né, Deus está conosco. Na desobediência, Deus não anda com a gente, né? Então, falamos a respeito desse tema, o tema que traz aí na pessoa de Jesus o exemplo máximo, né? Como todos os exemplos que a gente tem para a nossa vida vem dele. Então, uma obediência submissa, né? Obediência submissa, obediência de Jesus, que obedeceu a Deus, né? Até as últimas consequências, né? Até a sua morte, obedeceu a Deus, né? Cumpriu o propósito que estava ali proposto para ele, e através do cumprir desse propósito, ele concede para nós a oportunidade, né, o privilégio de sermos agraciados por Deus. Coisa maravilhosa, né? Desfrutando, né, da sua graça maravilhosa, desfrutando da sua misericórdia, sendo inseridos na família de Deus e esperando por fim a salvação eterna das nossas almas. Que privilégio grandioso, né? Privilégio que muitas vezes, muitas vezes eu penso que a gente nem entende esse privilégio que nós temos na presença de Deus. Parece que a gente não tem esse entendimento, né? Não tem todo esse entendimento, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque por falta desse entendimento, às vezes a gente começa a fazer coisa, dizer coisa, pensar coisas que não tem a ver, né? Que não tem a ver com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, pensando nisso, né, eu convido, né, os irmãos para estarmos mais e mais ligados, conectados, né, com a palavra de Deus, aprendendo, e não só isso, mas também nos submetendo, meus irmãos, nos submetendo a essa vontade, né, do Senhor revelada aí na sua palavra. Então, nosso objetivo aqui é lhe motivar, né? Lhe motivar, lhe estimular para que você possa estar aí sendo agraciado, né? Sendo agraciado pela bendita, né? Bendita palavra do Senhor. À medida, é bom condicionar sempre, né? Nós somos abençoados à medida que a gente também se dispõe, né? Se dispõe a obedecer. Nada vai acontecer nas nossas vidas se a gente andar aí, como eu vejo muita gente, né?
enche a boca de Deus, é Jesus e tudo, mas na hora da tal da obediência, aí a coisa fica diferente, né? Então é preciso que a gente encha a boca de Jesus, é verdade, mas principalmente, né, que a gente possa encher os nossos corações, né? Os nossos corações. É aí que mora o sucesso, né? O sucesso é da nossa vida. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para estar realmente, né? Estar realmente aí conectados com a palavra de Deus, sempre procurando não só aprender, mas acima de tudo estar disposto a praticar, né, a palavra de Deus. E isso é o que vai, como eu volto a falar, né? É o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É a nossa capacidade de obedecer a palavra de Deus. Então, se a gente conhece a palavra de Deus, aí de todas, vamos dizer assim, todas, eu conheço a palavra de Deus assim, assado, cozido, frito. Bom, você sabe, conhece e pode até, vamos dizer assim, até citar, né, muitos textos de cor. Mas, meu irmão, se nós não tivermos a capacidade de obedecermos a essa palavra, é impraticável, né, você sair espalhando que na verdade, um discípulo de Jesus. Então, antes de qualquer coisa, que a gente possa pensar na nossa reciprocidade para com a palavra, né? Que a gente possa estar aí praticando, né? Praticando no nosso dia a dia essa palavra que a gente assegura, né? A gente assegura que tem conhecimento. O conhecimento da palavra, como dos outros conhecimentos que a gente pode adquirir na vida, eles só se tornam reais quando eles são praticados, né? Praticados. Amém? Glória a Deus. Deixa eu mandar meu bom dia aqui para a Nete, que está lá em Propiá, acompanhando o programa. Para os amados que estão lá em Porto Alegre, também acompanhando o programa. E para todos os meus amados que estão conectados com a gente pelas nossas lives, né? Então, se você está ligadinho com a gente pelas nossas lives, muito bom dia, que Deus abençoe. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para estar conosco, comentando, né? Comentando a nossa programação, nosso conteúdo, né? Nós estamos aí fazendo, apresentando a partir de hoje uma série nova, onde a gente vai falar a respeito desse processo, né, de pecador a santo, né, que Deus ele tem dado para nós essa oportunidade, né, através de Jesus, nos transformar. Ele começa por meio da crença na sua palavra. A palavra de Deus diz que nós somos transportados do império de Satanás, né, do império das trevas, para o reino de Jesus. Agora você pensa a grandeza, né, a grandeza de tudo isso, né? A nossa alegria, a nossa satisfação é saber, né, que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, nós temos aí a garantia, né? Temos aí a garantia de que no final nós estaremos na presença do Senhor. Nada e nem ninguém pode, né, nos tirar da presença de Deus. E eu quero, meus amados, né, convidar você, meu irmão, minha irmã, todos vocês que nos acompanham, né, no nosso certo, né? Então vamos lá. Transmissão já voltou? Já? Tá bom. Já voltou, irmã Noemi. A transmissão já voltou aí para o YouTube, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Rapaz, deixa eu colocar aqui. Que bom dia. É isso. Já voltou no YouTube. Deixa eu ver, deu certo? É isso mesmo?
Pronto. É isso. Mandar aqui a... distribuir aqui o sinal para... Pronto, ficar aqui no centro. É isso, bom dia. Deixa eu seguir aqui. Quem está aqui com a gente também é a Miriam, né? Lá de Pelotas. Bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe e lhe ajude a cada dia a continuar firme nessa jornada que não é fácil, né? Eita, Deus maravilhoso, né? Deus é tão bom, né? Dá pra gente essa oportunidade de estarmos aqui, de poder compartilhar a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, em tantos lugares diferentes, com tantas pessoas que a gente nem conhece, mas pelas misericórdias de Deus, a gente pode alcançar. Deixa eu mandar um alô para meus irmãos que se encontram. Deixa eu ver aqui. Irmãos que se encontram lá na... música tá aqui. Irmãos que se encontram espalhados aí pelo... rapaz, é interessante, né? Irmãos que se encontram espalhados aí por vários lugares do Brasil e do mundo também. Pessoas que nos dão a alegria, né? Da companhia, da audiência. É sempre muito bom contar com a presença dos irmãos, né? Sempre muito bom. Eu fico muito feliz de poder ter essa companhia de vocês, né? Graças a Deus. Rapaz, não é fácil não, mas é algo que a gente só tem que agradecer mesmo a Deus, né? Porque é Ele quem permite, quem torna essas coisas possíveis. Sem Ele, meu amado, nada dá para se fazer, né? Nada dá para se fazer. E eu só tenho que agradecer a Deus, sempre. É o que eu digo aqui, né? Sempre. Agradecer a Deus porque agradecer a Deus porque Ele é que faz com que todas as coisas aconteçam. Meus irmãos, a transmissão já voltou, né? Já voltou para as redes sociais, para as lives, né? A live já voltou. Então, agora em diante a gente vai fazer a paradinha, tá bom? E aí quando eu voltar, a gente já vai falar, já vai trazer aí o nosso tema de hoje. Eu quero fazer um bom desdobramento disso, né? Hoje é só a introdução dessa nova série. Nós vamos ter hoje segunda, terça, quarta, quinta e sexta falando desse tema, né? Falando desse tema a semana toda, né? De pecador a santo, né? Vamos falar desse processo, tá bem, meus amados? Meu amado Francisco, acompanhando também com a gente, ligadinho com a gente. Bom dia, meu irmão. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse desafio diário, né? De continuar seguindo os passos de Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos de cântico e aí eu volto. Cântico não, vou colocar uma música instrumental aí, que é uma música que pode ser reproduzida nas redes sociais, tá? Para a live não cair, porque qualquer coisinha eles derrubam, né? O único lugar que não cai é no nosso site, né? Se você está acompanhando no site, então você vai ficar tranquilo, que vai continuar, não vai cair nada, tá? Mas se você está acompanhando nas redes sociais, de repente eles podem derrubar a nossa live, tá bom? Não tem... Aí eles não olham pra cara de ninguém não, né? Se eles não gostarem, eles derrubam mesmo. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o link aqui da transmissão. Eu não tô achando ele aqui. Não tô achando ele aqui. Mas eu acho que eu vou achar, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Configues. Rapaz. Tô procurando aqui pra me ver. Não tá aparecendo aqui não, Não tá aparecendo aqui não. Deixa eu ver se aqui nos ao vivo, se tem alguma coisa. Tá aqui, né? A transmissão tá aqui.
Deixa eu pegar o link aqui que a irmã Noemi pediu para compartilhar novamente, né? Então vamos lá, cadê o link, rapaz? O link tá em algum lugar por aqui, achei, pronto. Deixa eu colocar aqui, irmã Noemi, novamente para todo mundo estar voltando, né? Aqui a nossa transmissão, link novo aqui. Bom, irmã Noemi, você espalha aí pro pessoal, né? Espalha aí para os nossos amados amigos, irmãos, camaradas, né? Estarem acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para todos vocês, minha gratidão pela companhia e pelo o privilégio que vocês nos dão. Vamos lá então, deixa eu colocar a sequênciazinha aqui de cântico, só para tomar uma água, aí eu volto e a gente abre, né? A gente abre aqui para as nossas, para o nosso estudo de hoje, para a nossa meditação na palavra do Senhor. Pronto, já voltei para não deixar vocês aí vítima, né, dessa música, né? Então já voltei aqui. Meus irmãos, uma coisa que eu quero deixar aqui para nós hoje, acho que essa meditação que nós temos hoje, o meu propósito está motivando os irmãos, né? Claro, motivando os irmãos sempre, trazendo à luz, né, a palavra de Deus, mostrando, esclarecendo esses temas e levando, né, promovendo para cada um de nós a oportunidade da reflexão, do fortalecimento da fé, porque o fortalecimento da fé é o processo que vem pelo conhecimento, né? Então, quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, a gente aumenta a nossa possibilidade, as nossas possibilidades de crescer na fé. O que é crescer na fé? Crescer na fé não é a capacidade de gritar, de rolar, de pular, não é isso. Crescer na fé tem a ver com o quanto eu acredito nas promessas de Deus, juntamente com a minha capacidade de perseverar em obediência a essa palavra, a palavra dele, na esperança do cumprimento das promessas. Então a gente tem o conhecimento da vontade de Deus, a gente acredita naquela vontade e a nossa fé é o que nos ajuda a continuar acreditando. E agora, enquanto a gente continua acreditando, a gente continua dentro do padrão de Deus. Então a demonstração do que a gente acredita na palavra, na promessa de Deus, é o fato da gente andar no sentido da gente viver a nossa vida dentro dos padrões ensinados. Então, se uma pessoa diz que tem muita fé, significa que ele obedece muito à palavra de Deus. Então, quanto mais obedece, vamos dizer, a fé vai crescer, dessa fé crescente. A fé vai crescendo e uma coisa que a gente vai ver no processo são as provações. As provações vêm para provar a nossa fé, para nós ficarmos mais fortes, para a gente, sabe? Então é todo um processo, né, conjunto. Não é uma questão de a pessoa ora bonito, prega bonito, não sei das quantas. O diabo faz isso também. Então não é por aí que as coisas acontecem. Bom dia, irmã Noemi. Paz de Cristo. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus por hoje poder estar acompanhando o programa de casa. Folguinha hoje. Amém. Glória a Deus, né? Quero convidar os meus amados aí do TikTok, para quem está no TikTok, né, que você possa estar compartilhando a nossa live também, curtindo, comentando, tá bom? E aqui, né, aqui a gente vai abrir então para o nosso estudo de pecador a santo, e eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né?
por causa da obra de Jesus lá no Calvário, Deus é capaz de transformar pecadores condenados em santos glorificados. Olha, deixa eu baixar mais aqui. O que nós estamos dizendo aqui, é o processo que Deus ele realiza na vida de todas as pessoas. Esse é o processo que Deus realiza na vida de todos aqueles que se achegam a Ele. Por meio de Jesus. Então, à medida que a pessoa chega para Deus, Deus vai processar, executar esse projeto na vida dele. Então, não é que uma pessoa de uma hora para outra já... Não, mas ele entra no processo e vai sendo transformado paulatinamente, né? Vamos dizer assim, diariamente, durante toda a sua vida, ele vai sendo transformado. Agora, ele já é santo. Por que é santo? Porque é separado, consagrado para Deus. Aí, tecnicamente, é a questão santo, separado para Deus, né? Agora, o aperfeiçoamento da santidade ele vai se dando durante toda a vida. Mas esse processo, ele se tornou possível, né, para nós por meio do sacrifício de Jesus. Obrigado, irmão Noemi. Todos que querem se submeter, né, ao plano maravilhoso de Deus são impactados com esse processo de transformação. E é uma coisa que eu não posso dizer para você, eu estou mais santo, isso. Geralmente, quando uma pessoa ela está nesse processo, ela está desenvolvendo esse processo, há uma percepção de fora para dentro, ou seja, de quem me assiste. Quando eu expresso que eu estou assim, eu estou dizendo a vontade que eu tenho de ser daquele jeito, mas nem sempre significa que eu sou. Tem um provérbio, né, que diz que seja outro que te louve. Outro que te louve. Então, esse louvor, ele precisa proceder de outros, né? Por isso que tem pessoas, né, que são chamadas a atenção, até mesmo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele diz, olha, você tem que ver quem você é na coisa, né? Nada de ficar se achando, né? Que você lê o versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, você vai ver que tem essa chamada. Cada um tem que entender o que é, né? Aonde é que está na coisa, né? E para não ficar se achando, é tão triste, né? A gente conviver com pessoas que se acham, né? Tem muitas pessoas que se acham, né? Se acham. E isso é um problema sério. Isso atrapalha o processo, né, dos outros, inclusive, né? Então, começando aqui, falando a respeito da obra de Jesus que possibilitou. O nosso texto, então, hoje vai ser 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Né? 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. São esses poucos versículos, irmãos, que nós muitas vezes até subestimamos, né? Mas o texto ele diz, olha, versículo 9: ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Observa que nós temos aqui uma lista com 10 problemas, vamos dizer assim, né, que impede a pessoa de adentrar o reino dos céus. Aí você tem aqui adultério, tem ladrões, tem assassinos, tem toda a raça aí. Isso aqui ele está dizendo, né? Ele está falando
Está falando de procedimentos das pessoas, né? E ele vai dizer, olha, versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a pessoa, ela pode... Eu já vi muita gente aí, às vezes, comenta assim, que fulano fez isso, aquilo outro, agora está na igreja, agora é crente, agora é santo, agora é não sei o quê. E isso é uma forma... como é que eu digo? É meio... eu não sei... Na verdade, é ruim da gente digerir essas coisas, mas eu gostaria... Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de dizer para... sei lá, para essas pessoas, para você, meu irmão, minha irmã, se é que você também já fez esse tipo de comentário, já pensou assim... É importante que a gente pense também que antes de virmos para Jesus, ninguém estava melhor do que o outro. Estávamos todos iguais. Cada um fazia a sua, né? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, tais fostes, né? No passado, a gente fez muita coisa. Quando a pessoa vem para Cristo, ela passa por todo o processo de transformação, ou seja, a palavra de Deus diz que aquela pessoa que vem para Cristo, ela se torna uma nova criatura, ou seja, ela é uma nova criatura. Então, ninguém vem para Cristo e continua a mesma coisa, não. Quando a pessoa ela, se arrepende do seu pecado, por meio do conhecimento do Filho de Deus, e se submete a Ele, fazendo dele o Senhor da sua vida, o seu Salvador, e procurando obedecer a sua vontade, né, com esse desejo, então essas coisas todas são deixadas para trás. E aí, eu não vou suscitar aqui, né, situações que a palavra de Deus não fala, tá bom? Deus não fala, então eu vou seguir em diante. E que bom que agora, na igreja, se tornou santo, nova criatura, pelo poder de Deus. É verdade, mano. A pessoa se tornou de fato nova criatura. Agora é a nova jornada. Começa agora do zero, né? E vai em frente. Então essa série apresentará a evidência bíblica para a transformação de pecadores em santos glorificados. Então, essa semana, esse será o nosso foco, né? Vamos trabalhar em cima disso, né? Com essa mensagem. E hoje nós vamos começar com 1 Coríntios, como já lemos aqui, capítulo 6, versículo 9 a 11. Uma vez que esse texto apresenta de forma concisa, né, essa ideia, né, em um só lugar. Então, olha, vocês eram isso, mas agora vocês são isso, né? Agora vocês foram santificados, agora vocês são estão em outra categoria, né? Coisa maravilhosa, né? Será que todos nós temos essa clareza de entendimento, né? De onde nós estávamos para onde a gente foi colocado agora por Deus? Eu penso que não. Até porque a gente tem muitas oportunidades, eu digo assim, né? Dentro do próprio Novo Testamento, da palavra chamando os irmãos para lembrar de quem eles eram, né? Vocês já passaram por isso, já foram assim, agora é diferente, né? Então a nossa tendência de esquecer essa mudança é muito grande, né? A gente dorme, acorda e agora não preciso lembrar, não preciso mais nada, é só seguir o baile, né? E aí é que a gente se perde, né? Então esse texto ele traz esse ponto importantíssimo para nós estarmos meditando, para a gente estar aí nos desafiando, inclusive, a uma nova prática, né? Nova prática a cada dia. Não é que um dia só não deu.
a cada dia nós precisamos estar buscando, esforçando, batalhando para alcançar o objetivo, para alcançar a meta, entende? Para abrir mão de coisas. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, foi para a igreja, né? E aí existe uma crítica muito grande em certos aspectos da vida das pessoas. Gente, tem situações que as pessoas vivem, que a gente vive nesse mundo, que a gente abre mão, mas as consequências ficam. Por exemplo, uma pessoa que está preso, está numa delegacia, está num presídio federal, sei lá das quantas. Ele se converte, ele vai continuar preso, né? Vai continuar preso. Nos registros da lei, ele vai continuar lá com aquelas informações do que ele fez. São consequências que não apaga. Então, o fato de uma pessoa se converter a Cristo não isenta ele das consequências, não. De jeito nenhum. Continua com as consequências daquelas coisas que ele praticou, infelizmente, né? Mas graças a Deus, até porque isso nos ajuda a valorizar a cada dia a nossa luta, né? E o sacrifício de Jesus principalmente. Então, aqueles que no passado praticaram tais coisas, como diz aqui no versículo 11, Paulo não está aqui fazendo, usando palavras, como é que a gente poderia dizer? Paulo não está medindo, né? As palavras para expressar o dilema desesperado dos pecadores, né? Esta é a realidade dos pecadores, né? Do modo geral, e isso é a vida cotidiana das pessoas, né? Sem conhecimento, sem temor de Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas que já estão em Cristo não cometem esse tipo de pecado. Não, de jeito nenhum. Nós temos visto, né, aí uma crescente. Eu acho que eu posso falar isso com tranquilidade, né? A gente tem visto uma crescente, né, onde as pessoas estão a cada dia mais se afastando da palavra de Deus, estão cada vez mais fugindo da questão da obediência, de se manter dentro daquilo que a palavra diz. A gente está sempre buscando uma forma de burlar, né, de violar os ensinos. Nós estamos sempre encontrando uma forma, procurando uma forma para estarmos fugindo, né? Fugindo da nossa responsabilidade. É triste isso? É triste. Mas nós não podemos ficar nos enganando, né, irmãos? Não podemos ficar nos enganando. A gente tem que ser coerente com essas coisas. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Diz assim, o apóstolo Paulo, apontou claramente que aqueles que praticam tais coisas não têm parte no reino de Deus. Olha, eu sempre gosto de dizer, né, que a divisão entre o céu e o inferno é uma linha muito estreitinha, né? Bom dia, Nete, Deus abençoe, minha irmã, que bom que você voltou para cá, né? Então, é uma linha muito fina. A pessoa pode de manhã estar no céu e de tarde estar no inferno. Mas, irmão, como é isso? É simples. Toda vez que nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. Nos afastando de Deus. E como é que a gente faz para voltar? A gente tem que se arrepender, confessar e pedir perdão, né? Se foi uma coisa que nós fizemos diretamente para Deus, é com Deus. Mas foi uma coisa que a gente fez para outras pessoas, então nós temos que primeiro nos ajeitar com as pessoas e depois nos ajeitar com Deus. E aí é onde mora o problema, né? Porque muitas vezes o nosso orgulho, o nosso eu, ele não permite que a gente peça perdão, reconheça o nosso erro, porque isso vai ferir o orgulho da pessoa. A pessoa, quando ela é orgulhosa, ela acha que se ela pedir perdão para alguém, ela está se diminuindo.
né? Ela está se humilhando. E na verdade não é isso. O pedido de perdão é para os fortes, não é para os fracos, não. Entende? Quem é forte não é né? Não é quem é perdoado, é quem perdoa. Nós temos isso aí no cerne, né? Deus nos perdoou. Precisa dizer mais alguma coisa? Então Deus é fraco? Então, Deus se sentiu menor? Não, Deus é grande. E quando ele propôs perdoar o pecador, ele se agigantou. Ficou muito maior ainda, né? Embora 1 Coríntios tenha sido escrito para cristãos, Paulo não estava se referindo à igreja como aqueles que não herdarão o reino de Deus. O que nós temos aqui da parte do apóstolo Paulo não é uma declaração que contrarie a questão de estarmos já no reino. O que nós estamos vendo aqui, primeiro, você pega o contexto geral de 1 Coríntios e sabe que ali está acontecendo umas coisas bem fora dos padrões bíblicos, né? Isso aí a gente já tem de cor. Agora, o que o apóstolo Paulo está fazendo ali é falando para os irmãos a respeito da importância de se manter santo, né? Se manter santo, não adianta ser... porque Corinto era regado, né, de idolatria, era regado de fornicação, tinha vários templos de prostituição. Então, esse tipo de práticas, muitas vezes, os irmãos podiam confundir e querer levar isso para a igreja, né? Então, estava dando problema. Então, o apóstolo Paulo está corrigindo essa mentalidade. Então, já haviam sido transportados do império das trevas, já estavam no reino de Deus e precisavam se manter dentro do padrão de santidade de Deus, né? Então olha que coisa interessante, né? Eu acho que a gente nem tem bem noção disso, né? Eu acho que a gente não tem nem bem noção disso. Mas, meus irmãos, quando a gente para para pensar um pouquinho sobre essas coisas, a gente pode encontrar, quer ver outra vez, né? Faz a lista com esses 10 pecados, né? Põe na geladeira para você examinar. Será que nós, né, desdobrando isso, essas virtudes, essas qualidades negativas aí, esses pecados, a gente desdobrando eles, será que nós não nos encontramos em algum lugar ali? Por exemplo, você que é uma pessoa que é comerciante ou é da área de negócios, e aí você encontra ali, né, roubadores, ladrões, né? Será que por acaso em algum momento você não já caiu nesse negócio aí, no dia a dia? É o imposto, é o desconto, é a cobrança, esses setores aí, né? É o peso, é as medidas. Então fica atento, né? E o adultério, né? A gente classifica e tem que ser assim mesmo, né? Vai direto ao adultério quando o marido ou a mulher trai o outro, né? E coisa assim. Mas a infidelidade não simplesmente se fixa só na relação sexual. A infidelidade, ela vai estar também em outras áreas, né? Na mentira, né? A pessoa pode ser infiel com o seu cônjuge, mentindo, sei lá, tem quantas formas de ser infiéis, né? Então, pensa sobre isso e aí a gente consegue, né, ir matando aquelas práticas que para elas muitas vezes a gente diz, não tem nada a ver, é só coisinha, não sei o quê. Então, uma coisa que eu acredito que nós precisamos, eu não sei você, mas a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, nós precisamos administrar, né, a cada dia melhor a questão do uso da tecnologia, né? Principalmente essa tecnologia da palma da mão, né? O celular, que é algo que às vezes tira da gente a oportunidade de desfrutar até da companhia do cônjuge, né? Às vezes as pessoas estão juntas e estão separadas, né? Cada um no seu mundo, né? Você está falando às vezes com a pessoa e a pessoa está com os olhos no celular.
Você está contando alguma coisa, está querendo a opinião da pessoa e de repente ela não está nem ouvindo o que você está falando, né? E está indo em outra direção, né? O quê? O quê? Então é assim, é uma coisa muito louca, né? Isso também é infidelidade, é irresponsabilidade, é tantas outras coisas junto, né? Comentário do irmão Severo diz: bom dia, meu irmão, que Cristo Jesus seja o árbitro dos nossos corações. Amém. Para isso, para ser o árbitro, é importante que a gente se encha da palavra, né? Se a gente não se encher da palavra, Cristo nunca vai arbitrar em nossas vidas, né? O reino de Deus a ser herdado é a eternidade mesmo, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, deixa eu deixar marcado aqui 1 Coríntios, e vim aqui para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5, que ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então nós somos esse povo, né, que Deus resgatou. Tem aquele cântico que assim: nós somos o povo a quem Deus resgatou, verdadeiramente somos livres. Então nós somos de fato esse povo resgatado por Deus do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus. Somos esse povo e precisamos, meus amados, tendo em vista que somos isso, e muitas vezes parece que a gente nem sabe, porque a gente não valoriza a nossa identidade, não valoriza quem somos. Nós somos esse povo, somos filhos de Deus, somos santos, o embaixador de Deus nesse mundo e tantas outras coisas. E por não ter essa consciência, às vezes a gente, sabe, a gente se deixa levar por coisas insignificantes, coisas perniciosas, coisas abomináveis, inclusive, né? Irmão Noemi, esse é um cântico realmente muito interessante de cantar, pensando na letra mesmo, né? Nós somos isso, gente. Nós somos isso. O apóstolo Pedro, ele é tão enfático com isso. Vocês são a nação santa, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos isso. Nós precisamos ter essa identidade, né? Nós, os santos, precisamos ter essa identidade bem clara na nossa na nossa vida, né? Então, aqui a abordagem consistente da Bíblia é que o pecado não pode herdar o céu, né? A gente pode lembrar de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, ali onde nós temos um período em que Israel está passando por uma situação bem adversa, né? A situação de... ali já estão próximos de serem exilados, né? A situação catastrófica, vamos dizer assim, né, para a nação. E eles começam a culpar Deus, né? Eles começam a achar que Deus o abandonou e tudo mais, né? A palavra de Deus, não. Deus não está surdo, Deus não está impossibilitado de agir. O problema é que o pecado de vocês faz separação entre vocês e Deus. Então hoje continua a mesma coisa, né? Deus está com os braços abertos, né, estendidos na direção do homem, mas o homem precisa tomar a decisão, né, com relação a isso. Isso vale tanto para as pessoas que estão ainda para ser acrescentadas ao reino, como também para aquelas que foram acrescentadas ao reino, mas têm vivido uma vida desregrada, né? Então vale também para essas pessoas. Se arrependam. Afinal de contas, esse texto de Isaías está falando para aquele povo que era o povo de Deus, a nação de Deus, os judeus, aí os israelitas, né, e tudo mais. Então, aquele povo que Deus havia tirado do Egito, da escravidão, agora são o povo que estão bloqueando a ação de Deus no meio deles por conta das práticas, né, pecaminosas, né? Jesus, durante o seu ministério, ele é confrontado, né, com um grupo de pessoas durante as suas
o seu ministério, essas pessoas elas estão abordando Jesus para relatar um caso que aconteceu, né, de um massacre, vamos dizer assim, que aconteceu, e eles ficavam pensando, poxa, esse pessoal eram muito pecadores, né? Essas pessoas eram assim, muito devassas, porque para acontecer uma desgraça dessa, devia ser muito ruim, né? Agora, é importante a gente pensar, né, que Jesus ele vai trazer esse assunto logo ou melhor, Lucas vai colocar esse relato logo depois de um momento que Jesus lança a luz lá para o futuro. Vamos pensar assim, né, com relação à escatologia bíblica, né? Então, capítulo 13 de Lucas diz assim: naquela mesma ocasião, 13, a partir do versículo 1, tá? Eu vou ler até o versículo 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Agora você pensa aí comigo, nessa primeira abordagem aqui, essas pessoas estão apresentando um sacrifício, né? Estão fazendo o seu ritual religioso. E aí, meus amados, o que vai acontecer? Né? O imperador vai, o Herodes, o Herodes no caso, né? Pilatos, né? Vai mandar matar esses homens todos, né? Então, pessoal, você pensa alguém, nós estamos no culto, no domingo, adorando o Senhor, momento da ceia, a bênção. Aí chega alguém lá com a metralhadora e tudo, né? E aí? É uma cena difícil, irmão, da gente contemplar, né? Da gente ter... Mas olha, o que me chama a atenção... O que chama a atenção é a resposta de Jesus. Ele diz assim: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? E ele continua: não, eles não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais, aí Jesus cita outro caso, né? Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a ponte de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E é interessante aqui nesse ponto você perceber que nós estamos dentro de um quadro onde nós temos os judeus dentro de uma opressão do Império Romano, e eles estão esperando que o Messias chegue e diga para eles: olha, vocês fizeram muita coisa errada, mas a gente vai resolver isso depois, a gente vai tratar aqui de tomar posse restaurar o reino, e aí depois a gente vai massacrar tudo e aí vai ficar tudo bem. Jesus é aqui nesse ponto, enquanto, vamos dizer assim, que esses oprimidos estavam esperando ouvir uma mensagem mais de conforto, essa mensagem que eles vão ouvir não é uma mensagem muito agradável, né? Porque Jesus vai dizer: olha, essas coisas aí não são importantes, importante é você ir para o céu. Então, para isso, tem que se arrepender para não ir para o inferno. E, meus irmãos, olha, eu posso até pensar com você, analisar um pouco mais essas ideias, né? Do ponto de vista de que a mensagem de Jesus com relação ao arrependimento para esse povo não era a mensagem mais importante. Eles não queriam saber onde é arrependimento, eles queriam tomar posse do reino, eles queriam, né, destruir com o Império Romano, eles queriam sair daquela. Então Jesus chega: perdão, amor, arrependimento, essas coisas para aquelas pessoas era meio complicado de aceitar, difícil, dentro daquela realidade, né? Então, o comentário do irmão Severo diz assim: não de vocês, os nossos pecados nos separa de Deus, né? Isso mesmo, é referente a Isaías, né, irmão Severo?
É isso, então aquelas pessoas ouvem de Jesus que eles precisavam se arrepender para serem agraciados, né? Para serem abençoados, para serem salvos, né? E eu fico pensando na cara de decepção que essas pessoas então apresentaram. Então Jesus deixa claro que o que ele quer é tirar aquelas pessoas da condição de pecadores e transportar elas para algo melhor, algo superior, transportar elas para um estado de santificação, de santidade. E aí, se a gente olha por esse prisma, né, se a gente desdobra aí nesse sentido, a gente percebe que hoje Deus, ele quer a mesma coisa para nós. É por isso que é impossível algum cristão, né, se manter fiel a Deus se ele prevarica com qualquer outro ensinamento ou coisa parecida. Então, se o cristão ele se mistura ou se envolve com qualquer pecado, ele está se afastando da graça de Deus. É verdade, está se afastando, está limitando inclusive a ação de Deus na vida dele. Então é importante, pegando esse subsídio bíblico, a gente então procurar fixar as nossas raízes de forma mais profunda, né? mais bem elaborado, vamos dizer assim, né? Para que a gente não venha, meus irmãos, a nos deixar levar por vento de doutrinas, por pecados, por ideologias, por tantas outras coisas que tentam nos arrastar a cada dia para longe do Senhor. Amém? Vou fazer um intervalozinho, eu já volto. E na volta a gente vai falar sobre essa questão que ele traz aqui. Ó. Alguns de vocês já foram praticantes dessas coisas, tá bom? Então eu vou fazer um breakzinho para me tomar uma água. E aí na volta eu já vou falar sobre esse outro ponto. É bem rapidinho, é só tomar uma aguinha e a gente segue aqui, tá bom? Pai bola, como diz, né? Pronto, já voltando aqui para... acho que o irmão Severo estava gostando da música, né? Né, irmão Severo? Acho que o irmão Severo estava gostando da música. Gente, falando sobre essa última parte do texto aqui, da questão dos pecados, quando ele diz assim, tais foste algum de vocês, né? Para que os coríntios, né, assim como nós, não confundam o ponto, Paulo apontou aqui o dilema, né? O dilema. Em primeiro lugar, né? Ou melhor, em segundo lugar, alguns, ele não disse vocês todos, né? Mas ele disse que alguns, né? Alguns deles, assim como nós, já haviam se envolvido nos tipos de pecados que ele aponta ali. Então, dessa lista, alguns deles já tinham sido envolvidos, né? Então, olha que coisa interessante, né? Que a gente já tem aqui. Eu pergunto para nós, né? Será que nós temos, algum de nós já teve alguma coisa a ver com essa lista de pecado? Aí é difícil, né? A gente diz, não, eu nunca tive nada a ver com isso, né? É difícil. Eu acredito que todos nós, né, já tivemos sim algum momento da nossa vida que fomos envolvidos por essas práticas aí. Pode ter certeza. Eu não tenho dúvida disso. Nós já tivemos aí sim envolvidos com essas coisas. Deixa então eu falar aqui sobre o desdobramento disso, né? Porque embora provavelmente nem todos tenham participação desses pecados, eles, assim como nós, sem dúvida,
participaram de outros, né, carregando a mesma consequência. Aí eu vou ter alguns textos aqui que eu quero destacar, e eu vou começar pelo livro de Romanos, capítulo 3, e no versículo 9, tá bom? Romanos 3, e verso 9, observe o que a palavra de Deus nos diz, né? Assim, ó, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa, que a gente já nasce com ela, ela vai sempre arrastar para o lado oposto daquilo que deveria. Então é por isso que a gente, naturalmente, a gente faz coisas que não tem nada a ver. Então, para fazer a coisa certa, quer ver, você experimenta no mundo, do modo geral, para a pessoa ser um pedreiro, vai ter que primeiro aprender a ser pedreiro, né? Pegar na colher, pegar a massa. Se a pessoa quer ser um advogado, vai ter que estudar para aprender a fazer aquilo. Se ele for, agora eu sou advogado, mas não precisa estudar, né? Não vai ser advogado. Gente, para sermos cristãos santos, a gente também tem que aprender, né? E aprender aonde? Na palavra de Deus. Não tem jeito não. Não dá para você querer ser cristão só sonhando ou só orando. Não vai ser assim, não. Tem que aprender a palavra de Deus e obedecer. Porque do contrário não vai rolar. Não vai dar certo. Não vai chegar a lugar nenhum, né? Então pensa sobre isso, para que você possa ser um daqueles que são considerados felizes, né? Bem-aventurados, né? Versículo 23 aí desse capítulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando carece, meu irmão, é porque realmente não tem outro jeito, né? Carecemos mesmo da glória de Deus. E como consequência do nosso pecado, o que nos resta, né? O que nos resta é receber o prêmio. O pecador, ele recebe como prêmio, né? Ele recebe como prêmio a morte, porque a morte é o salário do pecado, é a recompensa do pecado. Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a gente está entesourando para a morte. Aí, em muitos casos, pode ser inclusive a morte física, né? Morte física. Mas o que nós precisamos dar mais atenção, além da morte física, é a questão da morte espiritual, né? Ou seja, a segunda morte. Porque espiritualmente falando, todas as pessoas que estão sem Cristo estão mortas, né? Espiritualmente falando. Então, para que a gente consiga, né? Para que a gente consiga, além para que a gente consiga, além vamos dizer assim, dessa vida, vou trazer dessa forma, né? A gente precisa, meus irmãos, a gente precisa fazer com que, né? Deixa eu copiar aqui esse link. A gente precisa fazer com que a nossa vida aqui nesse mundo, ela seja, enquanto a gente está aqui, a gente se reconectar com Deus, e por meio dessa reconexão a gente poder, né, no último dia a gente não receber como paga a segunda morte, mas desfrutar da vida com Deus. Porque no momento tem uma coisa interessante, né, que a gente falou no livro de Apocalipse, que o nosso nome pecador que você aprender, já nasce assim, né? Então, o nosso nome, ele precisa ser escrito no livro da vida, não é? Então, como é que a gente faz para colocar nosso livro no nome da vida? Nosso nome no livro da vida. Estou invertendo as coisas aqui. A única forma de a gente escrever o nosso nome no livro da vida
é através do sangue de Jesus. Então, quando nós tomamos a decisão de obedecer ao Evangelho de Jesus e viver nessa condição, o nosso nome é escrito no livro da vida, né? Tem um cântico que a irmã Noemi certamente conhece, que diz que, assim, com pena de ouro escrita está, escrita está, escrita está, com pena de ouro escrita está meu nome lá no céu. Então, o nosso nome é escrito no livro da vida a partir do momento que nós tomamos a decisão de servir ao Senhor, de obedecer o seu Evangelho, de viver essa vida que Ele desenhou para nós. Tá bem, meus irmãos? Voltar aqui. Eu gostaria também de deixar com os irmãos, além de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz que todos nós estávamos mortos, vivíamos sob a influência do diabo. Então eu quero também citar para nós Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, onde nós temos ali o relato, a lista de pecados, né, que fazem parte, como ele vai dizer, das obras da carne, né? Meus irmãos, outra vez eu preciso continuar ainda, e eu vou continuar com isso, né, muitas vezes. A gente precisa pegar essas listas e colocar ali em lugar visível, porque essa lista que está ali, que foi assim escrita para aquelas pessoas, hoje nós estamos também nessas práticas, tá? A gente não admite, a gente não quer que isso esteja acontecendo, é verdade, mas está acontecendo. Está acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala... Eu tenho falado aqui, vou usar uma coisa bem densa, né? Quando eu falo aqui sobre divisão na igreja, muitas pessoas não querem que fale, abafam, isso não existe, tá? Gente, não tem como a gente negar a divisão que existe no meio da igreja hoje. Não tem como negar, não tem como abafar, não tem como esconder. Cada dia eu fico mais triste, surpreso, de saber das coisas que acontecem na igreja. O que você diria se chegasse alguém em um evento, né? E vou até me direcionar aqui aos homens, né? Você tem um evento de homens e aí chega um irmão para participar, e aí porque aquele irmão não está do jeito que você gostaria, né, de santidade, está em algum pecado, vamos dizer assim, né? Você chega para aquele irmão e diz: irmão, eu amo muito você, mas eu gostaria que você fosse embora do evento, você não participasse aqui, não ficasse no nosso meio. O que você diria disso? Né? O que você diria? Você diria que esse irmão está agindo certo? Né? Então, nós temos um problema para resolver. Esses dias, um irmão que estava fazendo uma série de palestras, né, para crescimento da igreja, teve a ousadia de se negar a fazer uma fotografia com outro irmão. Provavelmente porque não queria aparecer publicamente do lado daquele irmão. Mas ele se negou, simplesmente: não dá, irmão, não quero não. Me tire disso, né? Irmãos que a gente tem aí como os grandões, né? Pessoas que têm assim a admiração da igreja, né? Estão praticando essas coisinhas, né? As coisinhas que parecem pouca coisa, mas mata um monte de ovelha, né? Vamos dizer assim. Através da obediência à palavra de Deus, o Valmir, bom dia Valmir, meu irmão, Pai de Cristo. Infelizmente, a busca por aprender a ser cristão tem ficado no esquecimento. Verdade, de muito, de alguns não, de muitos, né? As atividades, como é que é? As atratividades, né, têm se tornado a prioridade. É tanto assim que a igreja, ela vive hoje muito mais de eventos, né? A pessoa vai para os eventos não é para aprender a Bíblia, não, é somente para participar. É entretenimento, né? Entretenimento.
A irmã Noemi disse o seguinte: essa música os irmãos geralmente cantam no momento do batismo das pessoas que vão sendo acrescentadas ao reino. Interessante. Aqui no Rio cantamos aquele cântico: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém, é isso mesmo, gosto disso também. O Valmir disse que a divisão é uma realidade em nosso meio. Sorrateiramente não, eu diria abertamente, né? Abertamente. O problema é que é aquilo, né? A gente não quer falar sobre isso, a gente não quer encarar isso, a gente quer continuar mantendo aquele romantismo de que nós somos a igreja de Cristo, que está tudo certo, que não sei das contas, e esquece que enquanto a gente está fugindo do trato com essas coisas, é como disse Davi, né? Nossos ossos estão apodrecendo, né? Eu diria que essa pessoa não aprendeu nada de Jesus. Se eu disser para você o nome dessa pessoa, você vai então cair aí de costa, né? Não, de costa, eu acho que você vai pular da ponte Rio-Niterói e vai dizer: não tem mais jeito não, é o fim da picada. Eu vou falar não, nem que você me dê $1 milhão de dólares, eu não vou dizer o nome da pessoa. Valmir disse o seguinte: verdade, estou sendo generoso nas palavras. Verdade, Valmir, não seja não, com relação ao reino de Deus, não seja generoso não, dá-lhe mesmo, né? Jesus, ele disse o seguinte: quem comigo não ajunta espalha, né? Irmã Noemi, é triste. Eu, além de triste, fiquei... Olha, eu já tinha... são pessoas que eu já tinha isso, já sabia que eles andavam nessa direção, né? Mas para fazer o que fizeram, eu não sei. Quando eu conversei com o irmão, que foi quem passou por esse constrangimento, eu falei: olha, essas pessoas têm que se converter, mano. Se converter. Isso não é atitude de cristão, não. Não é atitude de cristão, não. Isso é alguma coisa errada aí, não está certa, não. Pode ter certeza. Não. Bom, vamos avançar aqui, meus irmãos. Eu quero deixar com os irmãos ainda o versículo 15 do capítulo 1 de Tiago. Tiago 1,15, é isso? Deixa eu pular aqui. Tiago 1,15. Diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quantas pessoas, né, que se deixam... Você percebe que é uma escadinha, né? Vai crescendo, a coisa vai ganhando forma. A pessoa olha, né? E aí cobiça, deseja, né? E aí o próximo passo é tomar posse, né? E aí o pecado se consumou e o resultado aí é a morte. É a morte. Que triste, né? Mas é assim mesmo, o que acontece, o pecado na vida das pessoas, ele vai assim, gradativamente ele vai se desenvolvendo. A pessoa vai se envolvendo, e aí de repente já era, né? Já era. Agora, vamos fazer assim, vamos então falar do lado bom, né? Que tem um mais aqui, né? Tem um mais aqui no versículo... no versículo 11, tem um mais para fazer a separação, né? 1 Coríntios 6, versículo 11. Mas fostes santificados, mas vós vos lavastes, mas fostes justificados. Então, há uma mudança aqui radical, né? Há uma mudança radical aqui que eu quero que a gente observe, né? Essa mudança tremenda. Felizmente, Deus transforma pecadores condenados em santos glorificados. Como? Através do Evangelho, meus irmãos, através do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar todos, para transformar todos, para deixar todos alinhados com Deus. Então, é o Evangelho, é por meio do Evangelho que isso acontece, por meio dessa mensagem poderosa.
Então, a gente precisa observar a linguagem da transformação que existe aqui. Olha isso. Mas, ele vai dizer o quê? Foram lavados, foram purificados da impureza, do pecado, do passado de vocês. O passado foi passado para trás, né? Isso aqui já era, meu irmão, aqui já era. Então agora é vida que segue, né? Agora é daqui para frente, né? Agora é daqui em diante. Agora é olhar para Jesus e continuar nessa crescente, né? Eu já vi grupo dentro da igreja que mesmo presente nos cultos estão divididos. Não demora muito, caem fora e criam uma denominação. Acontece muito isso, né? Vocês já foram santificados, né? Isso é versículo 11 também. Então, esse verbo aqui, ele se refere ao substantivo lá de santo, né? Santo, né? E se refere a alguém que é separado para os propósitos de Deus, né? Separados para Deus. Santo é aqui que é separado para Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser, como no caso do Velho Testamento, né? O altar e os utensílios do altar, tudo era santo, né? Os sacerdotes, né, os santos que eram separados ali para o serviço sagrado, né? Tudo era santo. Vocês foram justificados, diz o apóstolo Paulo. Você foi considerado inocente da culpa que antigamente fazia parte da sua vida prática. Você agora foi inocentado. Bênção, né? E bênção, eu e você. A gente já fomos beneficiados por esse recurso de Deus, né? Nós fomos lavados, purificados, santificados, né? Estamos no processo de transformação, resistindo muito, né? É verdade, mas estamos no processo, né? Deus há de concluir a obra dele até o dia de Cristo, Filipenses 1,6, né? Então a gente precisa acreditar que Deus está trabalhando, e quanto mais a gente der brecha para Deus trabalhar em nossa vida, mais Ele vai, com certeza, nos transformar, né? Outras declarações indicando que Cristo tirou o pecado apresentam algumas ideias semelhantes aqui no Novo Testamento, né? E eu quero voltar aqui para Romanos 3, versículo 21 ao 26, quando a palavra diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados mediante sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a fé em Jesus vai fazer toda essa diferença. Do 21 ao 26, Emanuel, tá? Romanos 3, 21 ao 26, a gente tem aí essa declaração. E aí você vai vamos precisar concluir nossa leitura em Efésios, o capítulo 2, versículo 4 ao 10, tá bom? 4 ao 10. Eu acho importante a gente fazer essas leituras para aprofundar, para enriquecer um pouco mais nessa nossa conversa e também o nosso entendimento, né? Versículo 4 ao versículo 10, falando a partir do momento da mudança, como dizem, né? Da virada de chave da nossa vida. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou o caminho e nos apropriou para que a gente possa, então, fazer uma boa caminhada na presença dele. Se você avançar aí na sua Bíblia, ainda no capítulo 5, versículos 7 ao 10, de Efésios, diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, a gente tem aí muitas diretrizes, né, muito direcionamento, para a gente entender que existe uma forma de viver que agrada a Deus e uma forma de viver que não agrada a Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, isso aqui, será que está de acordo com a vontade de Deus? Isso aqui agrada a Deus? Então, você tem, eu tenho, nós temos muito, né? Nós temos muito que aprender com isso. E acima de tudo, colocar em prática, né, a nossa vida, nosso dia a dia. A última referência lida, então eu vou colocar aqui, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10. E a que eu li agora também Efésios capítulo 5, versículo 7 ao 10. Capítulo 2, versículo 4 ao 10 e capítulo 5, versículo 7 ao 10 de Efésios. Tá bom, meus irmãos? Espero em Deus, né, que esses momentos, né, essas reflexões, ela ajude você e a mim na nossa jornada diária. Para concluirmos, eu gostaria de deixar duas coisas que eu acho importantes. Duas frases para você pensar, duas verdades, né? Mas assim, primeiramente, eu gostaria de convidar você a continuar acompanhando, né, essas séries que nós estamos trazendo. Nessa semana de pecador para santo, né? Essa semana toda vai ser esse assunto. Então, essa série considerará os vários elementos envolvidos no processo de transformação que Deus quer fazer em cada um de nós. Bom, estamos de volta aqui na Rádio Semear, né, para concluir o nosso programa de hoje. Quero agradecer a cada um dos nossos ouvintes do TikTok. Todos os dias, né, às 9 da manhã, nós temos o programa Abra Sua Bíblia. À medida do possível, eu vou estar compartilhando aí no TikTok para os nossos amados amigos, telespectadores, né, estarem acompanhando também, tá bom? Deixa eu tirar aqui e aí a gente segue. Deixa eu ver aqui. A gente segue então aqui nas nossas demais redes, né? Tirar aqui esse telefone. É isso, meus irmãos. Eu quero agradecer a vocês, né, por esse momento de partilha. A minha gratidão a Deus, né, aos irmãos que nos acompanham diariamente, nos dão o privilégio da companhia. Eu quero também convidar vocês, né, para não ficar só, não serem só assim ouvintes, telespectadores, mas que vocês possam pegar essas coisas que a gente fala da Bíblia aqui e fazer uso na vida de vocês, né? Que nós que queremos que a igreja seja de fato uma igreja bíblica, que a gente procure, né, se interessar pelas coisas bíblicas e assim estarmos nos encorajando, nos fortalecendo e também estarmos transmitindo essas coisas para outros, né? Para que a gente possa assim estar contribuindo, porque a igreja somos nós. Então, se a gente não se enriquece, se a gente não
né? A gente vai terminar caindo no mesmo erro dos outros, né? Então, é como o Tiago diz, né? Torneis, vocês precisam se tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia mais crescer nessa graça. A semana está só começando, uma semana que promete muito, temos muitas coisas aqui na rádio para nós trazermos para os irmãos, já temos aí o planejamento, eu vou inclusive colocar ali na nossas redes sociais, né? Essa telinha aí, constando os temas que a gente vai tratar essa semana. Eu acho muito importante falar dessas coisas e creio que será muito útil para toda a igreja, né? Para toda a igreja, para todos nós, o tempo todo. Palavra de Deus, né? Então é útil. Que Deus nos abençoe. E amanhã a gente volta aí às 9 da manhã. Que Deus nos dê saúde, né? E nos ajude a perseverar com esse propósito. Enquanto isso, eu peço que orem pela minha saúde. Gente, oremos uns pelos outros, que a gente possa estar batalhando aí por essa fé, que uma vez por todas foi entregue para nós, né? Que faz, né, necessário, né? Vamos então manter o nosso compromisso com a palavra de Deus e vamos a cada dia batalhar, né? Gente, não tem outra forma de fazer. Aquela ideia de matando o leão a cada dia, talvez aqui ganhe alguma realidade nisso, né? Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.